Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 14, leremos o versículo 27 tão somente. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor, eis-nos aqui, estamos passando por Babilônia e tanto quanto Daniel e os seus 3 amigos queremos passar tendo uma visão clara do que é realmente Babilônia. Para isso, abre os nossos olhos, que nessa noite nós tenhamos essa total distinção, esse total discernimento entre o que é ver como o Senhor vê e ver como o mundo vê as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, fala conosco com profundidade, tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração que todos que estão cultuando nesta noite, presencialmente e virtualmente, possam ter a mente receptiva, alargada pelo maravilhoso Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós queremos, eu e a Magda queremos trazer o nosso agradecimento a todos que têm orado. A Magda passou pela 3ª cirurgia, e eu acredito que essa vai ser definitiva, não só pela parte científica, que foi com um método bastante avançado, que a doutora Patrícia, orem pela doutora Patrícia, segundo muitos no BOS, o Banco de Olhos de Sorocaba, é uma das melhores oftalmologistas do BOS, do Banco de Olhos de Sorocaba, que é referência na América do Sul. Então, é muito importante que nós façamos a parte humana do homem, são as preparações do Senhor, a resposta da boca. Que é a preparação do homem, que é a parte humana? É orar. Então, orem sempre. Na quinta-feira nós vamos voltar para uma avaliação e depois, de acordo com as programações dessa oftalmologista, nós vamos ter novas avaliações. Mas, queridos e queridas, esses tempos pelos quais passei nesses ambientes, aprendi muita coisa. E eu sempre sou ávido por aprender, né? Estou fazendo um curso bem avançado em psicologia cristã, e tudo isso, logicamente, para servir melhor o reino de Deus. Mas não é a idade, ela determina o tempo de vida, e não a maturidade. A maturidade, sim, ela é exatamente o apanhado de todo o aprendizado, entendendo perfeitamente Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, com a Magda, nesses ambientes, primeiro oftalmologista, depois Hospital São Paulo, gente, é uma coisa de louco. Eu não sabia que uma parte tão grande da população tem problemas com a visão. Que é um sentido que nós, vamos falar o português claro, temos que dizer isso diante de Deus, nós não valorizamos.
Se nós valorizássemos, nós cuidaríamos melhor. A gente olha para a Bíblia e vê que Deus cuida de nós como a menina dos olhos. E se Deus cuida de nós como a menina dos olhos, vejam que cuidado que Deus tem conosco. E nós não temos cuidado com a menina dos nossos olhos. Precisamos de manutenção preventiva, manutenção de rotina e, se necessário, como estamos fazendo agora, manutenção corretiva. Mas por que deixar só para ir lá na manutenção corretiva? Por que não fazemos preventiva? Então, isso tudo a gente aprende. Coma mais beta-caroteno, sabe? Que tem algumas hortaliças, ou como é que seria? A cenoura, abóbora, tem bastante beta-caroteno. Então, licopeno, as frutas vermelhas que têm licopeno, colágeno, e o colágeno tem em todo o organismo, principalmente aqui, precisa de mais de colágeno. Então, a gente não cuida, e a gente tem que contar isso para Deus. Fala, perdoa, Senhor. Muitos descolamentos de retina, que foi o caso da Magda, não ficou definido como isso aconteceu, como descolou, mas acontece com a gente olhando, ou coçando o olho. E existe um ensinamento. Se você tiver de coçar o olho, coça aqui, aqui assim do lado. Não bota o dedão assim, principalmente a ponta do dedo assim, apertando, como diz na minha terra, a fruta dos olhos. Então, agora, e a questão da visão espiritual? A visão espiritual. A gente aprende o seguinte, com esse colamento da retina, a gente vê a importância da retina. A retina, ela recebe as informações, né, do que está diante da pessoa e passa para o cérebro. Ela capta todas as informações e passa para o cérebro. Agora, a gente aprende na vida, né, com a prática, que a visão é inútil se a mente é cega. E eu queria chamar a sua atenção exatamente para isso. A sua visão, ela é realmente eficaz ou ela é abrangente, né? O apóstolo São Paulo, ele prejudicado, ou melhor, preocupado, né? Nós ouvimos o pastor Gustavo fazer aquela leitura que se tornou não desnecessária, mas que abriu a nossa reflexão hoje, a nossa preleção de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo. Não tomeis a forma, não vos amoldeis, não vejam as coisas como o mundo vê, como o mundo sugere. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis. Aí sim, você consegue. Aí quando você colocou esses óculos, né? Quando você acorda de manhã, você tem dois óculos lá diante de você. Qual que eu vou usar? Os óculos de Deus ou os óculos do mundo, do cosmos. E é bom você entender que cosmos, a palavra não volador como o mundo andar, o termo aí é cosmos, que é o quê? Que é praticamente o antônimo de caos. Mas é a ordem segundo a conveniência desse planetinha. É um sistema que está instalado aqui. Eu vou ver de acordo com um sistema instalado aqui. Eu vou usar esses óculos, vou ver. E aí Jesus já estabelece um divisor de águas. Eu dou
eu deixo-vos esse legado. O maior legado que um ser humano, e eu sou ser humano, ele diz, pode transmitir para os seus descendentes. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E espera aí, o que Jesus está me levando? Ele falou, não como o mundo. Aí, nosso tema hoje é não como o mundo. Todos os dias, como dissemos, acordamos, temos que escolher lentes. As lentes do conformismo, de nos amoldarmos ao presente século, ao presente sistema de valorização, ou optarmos pela metanoia, que é a mudança de mente, troca de óculos. Paulo fala sobre isso, ele fez uma oração. Vejam, a igreja de Éfeso, ela é a primeira que recebe a carta do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus fala na carta, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que era o primeiro amor? Você vai entender isso no capítulo 19, de 1 ao 20 de Atos dos Apóstolos. O que era o primeiro amor? Como é que aquele pessoal começou a ver, a partir de 12 pessoas, como é que aquela igreja começou a ver o mundo? Aí, mas Paulo, ele escreve depois para essa igreja, olha o que ele fala. Ó, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eu não quero que esse texto aqui adiante alguma coisa na série que nós já estamos, que é de Éfeso. Não, eu estou colocando aqui para você falar, para falar sobre os óculos, certo? Os óculos, olha, por essa causa me ponho de joelhos. Olha, ele ora diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Aí sim, eu estou dentro do universo que eu falo Jesus e você entende Jesus. Se eu falo Jesus, você entende Genésio. Se eu falo valor, você entende preço. Nós estamos com problemas. Cada um está com um óculos diferente. Com os óculos diferentes. E assim, olha, Cristo no vosso coração habite pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha só, agora você vai, o óculos de Deus que é 4D, não é 3D, não. A fim de compreenderdes com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aí, se essa oração de Paulo, que tem que ser a oração minha, do pastor Gustavo, tem que orar, para você ter essa visão. Para quê? Quando você acordar de manhã, eu não quero pegar os óculos do cosmos, do mundo. Eu vou pegar os óculos de Deus, vou ver como Deus. Deus quer esse sistema de valores que está instalado no mundo. E aí você vai ver Jesus dizendo, não vou lá não dou a paz como o mundo dá. Porque como é que o mundo dá paz? Em primeiro lugar, então,
A paz que Deus dá, aí você tem que entender porque Jesus falou determinadas coisas. Quando bater na face direita, oferece à esquerda. Quando te obrigarem, e um soldado romano tinha esse direito, de exigir que um judeu carregasse essa sua sacola por 1 milha. E Jesus diz, olha, quando te obrigarem a caminhar 1 milha, você não vai gritar. Olha, o mundão vai dizer, que é isso? Eu sou filho de Abraão, do pai Abraão. Eu não posso, eu sou um vencedor, eu sou cabeça, eu não sou cauda. De maneira alguma eu vou carregar essa sacola. Ele fala assim, quando te obrigarem a caminhar 1 milha, caminha 2. E aí você se sobrepõe, né? Essa é minha. A primeira foi na obrigação, agora essa é minha. Por quê? O mundo quer guerra. Deu um tapa, recebe 50 socos de volta. Mas Jesus fala, oferece outra face. Por quê? Porque são óculos antagônicos. A maneira como você resolve, né? A resposta branda desvia o furor. Não como o mundo. O mundo busca paz com o quê? Com guerra. E Jesus não. Olha, amai os vossos inimigos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre amor. Eu já estou adiantando aqui. Mas Paulo, vamos falar do Paulo para não adiantar o que a gente vai falar sobre amor daqui a pouco. Mas Paulo diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, aumentará as brasas sobre a sua cabeça. Então, não vou lá dou. Paz não é como o mundo dá. Você usou de manhã, você tem aquela oportunidade. Não, Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todos em louvor a Ti. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Deus me preservou, estou vivinho para começar um dia. Então, tenho que ver não como o mundo, mas tenho que ver como Cristo vê, como Deus vê. Então, e aí, existem 3 coisas que prevalecem até a volta de Cristo. As 3 irmãs, são 3 irmãs, são 3 flores, feitas de raio de luz, plantadas entre os fulgores sobre a unção santa de Jesus. Uma é a fé, a esperança vem após, a caridade também. Feliz e quem as alcança, vivem sempre junto a nós, são belas como riqueza. A caridade é talvez nesse mundo de tristeza a mais formosa das 3. Você que conhece essa poesia e viu que eu errei em umas palavras aí, não me critica não, tá bom? Agora prevalecem o quê? A fé, a esperança e a caridade. Mas como é que o mundo dá a fé? Como ela transmite a fé? E aí eu não vou muito longe, não. Eu vou nessa busca aí de confissão positiva, é coisa do mundo. A teologia da prosperidade é coisa do mundo. Sim, meu querido, é verdade. Não vou lá dou como o mundo dá, Deus não dá. A fé que uma vez foi entregue aos santos não é entregue com confissão positiva. Deus prometeu, tem que se cumprir. A Bíblia, não mandei ele escrever na Bíblia. Não mandei ele escrever, ele tem que cumprir. Eu me apego nisso aqui? Não. É do jeito que o mundo dá. E o mundo dá também como
como superstição. Ó, o mundo da superstição, Deus dá a verdadeira fé. A verdadeira fé. Olha só, chegando na capital da filosofia, Atenas, Paulo olha tudo que está acontecendo, ele vê o que a gente chama de pano de fundo, background, ele vê o que estava acontecendo por lá, e ele vai. Tinha lá um coreto, e eram como esses coretos que existem nas praças. Você vai em Guararema, você vê coreto, em Santa Isabel tem o coreto, lá na Praça Central, lá, e ele era o lugar onde os filósofos iam discursar, né? E tinha lá um coreto, chamado Deus Desconhecido. E aí ele inicia o discurso dele, falou: varões atenienses, sabe o que eu vi? Olhando tudo que vi por aí, vocês tentando materializar o que é transcendental, o que é ontológico. Varões atenienses, eis que os vejo um tanto supersticiosos. Então o mundo coloca isso, concentra isso talvez num copo de água, né? Ou beba essa água. Você tem que... Olha, o que é a definição de fé em Hebreus 11:1? A fé é... Vamos todos juntos? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí tem a escola, né? Me desculpe, Tomé, a gente vai se encontrar lá debaixo da árvore da vida, mas você deixou uma escolinha que não é das melhores. Eu sei que depois você corrigiu, mas que você quis pegar, ó, porque viste cresce, Tomé. Então, esse eu tenho que pegar, ó, tem que ver aqui. Tem gente que canta ainda, que vai ver os cravos na mão de Jesus. Ô, gente sádica, né? Pega um texto lá de Zacarias, diz que feridas são essas nas tuas mãos. Aquilo está se referindo a falso profeta, não está se referindo a Jesus, não tem nada a ver com Jesus aquilo. Mas eles pegam aquilo lá, e porque querem chegar lá no céu, e falam: Jesus mesmo? Mostra a sua mão aí. Porque Tomé botou isso na cabeça de muita gente. A escola de Tomé, eu quero ver. Aí Jesus diz: porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Quem que não viu e creu? Abraão. Esse é o pai na fé. Então, dessas três irmãs, elas começam a ser apresentadas pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não olho circunstâncias, não, olho o seu amor. Não me guio por vista. Apresenta, não como o mundo, a fé. E nós temos que apresentar essa fé exatamente como ela aparece. Apresentada uma vez entregue aos santos. A esperança. Em Romanos 8, do 24 e 25, a esperança que se vê não é esperança. Porque se vê, como esperará? Diz Paulo. O que coloca dentro de nós o mundo é que você tem esperança quando você vê alguns indícios, mas quando você recebe direto de Deus a esperança, e são as primícias do Espírito que estão colocadas lá em Romanos 8, esperança, intercessão e eleição, a esperança é algo tão forte. Me lembro de um tempo, talvez a Marcela lembre desse tempo, Cristo, a única esperança. Foi uma campanha no Brasil todo, encheu estádios, Maracanãzinho, enchia. Jesus, a única esperança. E aí,
a esperança que entra no nosso coração. E aí Paulo coloca em Romanos 8, 28, como a primeira primícia do Espírito. Uma das características da presença imersora do Espírito Santo é a esperança. Eu passo a ver o mundo de uma outra maneira. Eu vejo com esperança, ó. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Essa é a minha esperança. Se esperamos Jesus Cristo nessa vida, nós somos o quê? Os maiores miseráveis. Como é que eu vou gostar dessa porcaria aqui? É muita mediocridade gostar disso daqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Como é que eu vou ter esperança que isso aqui pode resolver? Vai chegar um cara, vai entrar lá no palácio, nem sei qual dos palácios que pode melhorar lá, são 3 poderes lá. Qual é dos 3 que vai melhorar? Os legislativo, executivo, judiciário. Mas não vai esperar nada. Eu me lembro de uma música, não se acende a luz do sol com os 220 volts dos palácios de Brasília. Mas não resolve nada, gente. Isso aqui vai de mal a pior. Mas a minha esperança está em quem? Em Jesus. Fé, esperança. E amor. Eu dou amor não como o mundo dá. Como é que o mundo dá amor? E aí Jesus fala o seguinte, olha, ouvistes o que foi dito. Olha como o mundo vê. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai Celestial, que faz com que o seu sol brilhe sobre maus e bons, e a chuva caia sobre justos e injustos. Se amardes somente os que vos amam, que galardão tereis? Se saudardes somente os que vos saúdam, que fazeis demais? Os publicanos fazem assim. O mundão faz assim, porque vê o mundo como troca. E isso é tão forte, gente, porque, veja bem, eram as palavras do grego para amor. No grego bíblico você não vai encontrar eros, mas filéu, ágape, você vai encontrar. Aí Jesus chega para Pedro e ele está precisando preparar Pedro para encarar, para liderar um movimento forte. Ele precisa de que Pedro ele não fique usando os óculos do mundo, porque o mundo troca. Se amar somente os que vos amam, o que você está fazendo? Você está trocando. Amai os vossos inimigos. Aí Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, agapaon, ou seja, tu me amas com aquele sentimento, apesar de... Eu te amo, soldado romano, mesmo que você esteja me obrigando a carregar a sua sacola por 1 milha. Eu te amo tanto que eu não vou carregar 1 milha só, vou carregar 2. Eu te amo, você que me deu essa bofetada, ardeu mesmo. As marcas dos seus dedos estão aqui no meu rosto. Mas eu te amo tanto que você pode bater na outra. Completa assim a sua satisfação. Agapaon, Pedro, tu me amas com um sentimento apesar de... Aí Pedro fala, não chego não, Senhor. Pedro diz, não. Ele responde, fileon. Ou seja, eu te amo com um sentimento de troca, de amar amigos,
de saudar quem me saúda. É troca. E é um nome bonito, né? Inclusive, filéu veio dar origem à filantropia. Filantropia. Você já viu isso? Por quê? Você faz a caridade e em troca o seu nome sai nas redes sociais. A foto sai, você faz selfie. O grande desafio é fazer a agapantropia. Falou, ninguém precisa saber que eu estou te ajudando. Jesus pergunta, segunda vez, Pedro, agapaon? E ele diz, não, Senhor, não chego aí. Não chego aí, não consigo. Nesse instante, eu não consigo chegar no ágape. Eu estou parado ainda no fileon. Agapaon, Pedro? Fileon. Aí Jesus fala, bom, esse menino não vai chegar onde eu quero que ele chegue. Aí a terceira vez ele fala, Pedro, fileon, ele fica feliz e fala, sim, fileon, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Mas não tem problema. O mundo, as voltas que o mundo dá vão te levar a produzir isso. Verdade é que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e te cingias a ti mesmo. Quando fores mais velho, outro te vestirá e outro te cingirá e te levará onde tu não queres ir. Ou seja, você vai chegar lá no ágape. Você vai chegar. E não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Depois daquele momento, Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles, e aí eles vão para o cenáculo, e aí lá no cenáculo, o que acontece? Coisas grandiosas acontecem, só que o mundão, o cosmos estava do lado de fora. Estava do lado de fora, e aí o sistema agita esse pessoal, cambada de doido, estão bêbados. E aquela revolução pode acontecer, um negócio terrível aqui em Jerusalém. Aí Pedro, agora ele tem ágape. Agora ele tem ágape. Ele assume, falando, varões, olha só o que aconteceu aqui, já foi profetizado. E ele começa com ousadia, um discurso espetacular, um negócio tão lindo, tão bom, quando a pessoa recebe esse amor, como Deus dá, não como o mundo dá, mas como Deus dá, as revelações se abrem para ele, e ele fala de coisas tão profundas teologicamente, que dificilmente se encontra um teólogo falando o que Pedro falou. Ele fala, olha, sabe o que aconteceu aqui? Esse Jesus que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, ele está falando daquilo que aconteceu com Jesus num determinado momento. Ele ainda, enquanto Logos, ele se oferece, falou, eu vou ser o irmão mais velho de Adão. Esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, de sorte que, tendo sido glorificado, derramou isso que agora às vezes eu vi. E o risco que ele estava correndo era amor, apesar de, porque ele poderia ser apedrejado, ele poderia sofrer, e assim, dali para frente, ele começou a sofrer, e teve que ter amor. E todos nós, daqui para frente, queridos e queridas, temos que ver o amor como Deus vê, não como o mundo vê. Porque vai ser sempre amando, eu te amo, Senhor, com esse sentimento, apesar de. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é passadeira vermelha direto no seu caminho, não é aquela passadeira macia para você pisar, é pedra, é espinho, e você vai dizendo, agapaon,
Agapaon, agapaon. Eu te amo apesar de. É muito fácil você dizer, eu te amo, Senhor, porque o Senhor me abriu uma porta de trabalho, maravilha. Agora, dizer, eu te amo, Senhor, eu estou fazendo bico, eu estou freelancer. Você continua amando, não muda em nada o seu amor por Deus, não é circunstância. É por isso que o Espírito de Deus trouxe para nós essa palavra hoje. Não como o mundo, porque o mundo vai querer levar vantagem em tudo. Principalmente nesse país, país eco, que começa com o espírito Macunaíma vindo dentro de uma esquadra, que chegam aqui os ex-presidiários que receberam, contrato de risco, vocês vão morrer mesmo no meio do caminho, você pode ir para o Brasil. Vieram para cá, vieram aqui e começaram a enganar os índios e tudo. Esse espírito de levar vantagem em tudo. Você acha que Deus quer uma igreja com esse espírito de levar vantagem em tudo? O mundo quer mostrar. O herói sem moral. Por que o Brasil é tão diferente de determinados países que começaram com a presença do Evangelho? Não como o mundo. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse instante, fechasse seus olhos. Se você quiser receber paz, fé e esperança de Deus, Ele está querendo amor de Deus, paz, fé, esperança e amor. Se você quiser assim, não no sentido meramente de você receber uma porção e esquecer daqui a pouco, não, mas para você viver isso, receber paz, a paz que excede a todo entendimento, receber fé, aquela fé dos heróis da fé, a esperança, o amor. Então, você vai receber, não como o mundo, talvez num lugar assim meio doloso, aí existem em muitos lugares, falou, hoje você vai receber um galinho da flor da paz, um galinho da flor da fé, um galinho da flor da esperança e outro galinho da flor do amor. Você vai sair daqui, coloca lá na sua casa e você daqui para frente não vai ter. Não, não é isso que Deus quer. Ele quer colocar dentro do seu coração, dentro da sua vida. Paz, fé, esperança, amor. Feche seus olhos. Só um probleminha técnico que a gente já está conseguindo.
Senhor, nós recebemos tudo isso da Tua parte, recebemos paz, o nosso coração está pacificado. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, os momentos que se avizinham da grande tribulação, ainda que a figueira não floresça, que nos corrais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Teremos essa paz. A fé vai ser realmente vital na nossa vida, porque o justo vive da fé. A esperança vai ser o colírio dos nossos olhos para vermos tudo que o Senhor tem preparado, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança é Cristo. E esse amor, totalmente na contramão da convicção do mundo, nós recebemos isso, Senhor. Pedro não disse naquele momento, não conseguiu dizer, Agapaon, não conseguiu responder. Mas hoje nós dizemos, nós te amamos apesar de termos que avançar na via dolorosa. Nós te amamos, Senhor. Porque o Senhor nos ensinou, o Senhor colocou isso em nós. Nós recebemos hoje, Senhor, paz, fé, esperança e amor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos cantar? Alegre sou.
ainda